Olá, meu nome é Alexandre Andecoque de Chantal. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão do curso de especialização em Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas Virtual. O meu tema é Análise de indicadores macroeconômicos e previsão do preço de ações da Bolsa de Valores. O mercado de ações cresceu muito nos últimos anos no Brasil, atraindo cada vez mais investidores que estão dispostos a assumir os altos riscos de investimentos em ações em troca de maiores rentabilidades que os tradicionais investimentos em renda fixa, como a poupança, por exemplo. Mas o preço das ações apresenta muita variação, devido a diversos fatores que causam oscilação no mercado e influenciam no preço das ações. Fatores como, por exemplo, a lei da oferta e demanda, desempenho financeiro da empresa, notícias que impactam diretamente o mercado financeiro, questões políticas e variáveis macroeconômicas. Essas variáveis são capazes de influenciar todo o cenário do país e refletir no mercado de ações. A análise das variáveis macroeconômicas como risco país, inflação, taxa de juros e produto interno bruto tornam-se importantes ferramentas para maximizar a rentabilidade dos investimentos em ações. O IPCA é um dos índices de inflação mais tradicionais e importantes do Brasil. Seu objetivo é medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. O resultado da conta indica se, na média, os preços aumentaram, diminuíram ou permaneceram estáveis de um mês para o mês seguinte. O IPCA é o indicador de referência para o sistema de metas de inflação. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento da política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Ao aumentar a taxa Selic, o Banco Central tem como objetivo desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta. Ao baixar a taxa Selic, o Banco Central tem como objetivo estimular o consumo e aquecer a economia, aumentando a inflação quando ela está abaixo da meta. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é um importante indicador econômico que representa o valor de todos os bens e serviços produzidos no país, servindo como um medidor da atividade econômica. O PIB ajuda a verificar quais são os setores que estão gerando mais riqueza. Quando o PIB do Brasil está crescendo, significa que a economia está apontando melhores indicadores em seus segmentos de produção de bens e serviços. Risco país é o instrumento de medida utilizado pelos mercados desenvolvidos para avaliar a capacidade dos países emergentes de pagarem suas dívidas e ter subsídios para fazer ou não investimentos na região. No Brasil, esse instrumento é chamado de Risco Brasil. Altos índices de risco país significam juros mais altos e crédito mais caro. Isso acontece dessa forma porque, a partir do momento que o risco para se investir em um país aumenta, esse país vai precisar oferecer condições mais vantajosas para os investidores. Países que apresentam alto risco não podem oferecer segurança, por isso apostam em rentabilidade. O objetivo desse estudo foi analisar a influência das principais variáveis macroeconômicas, representadas pelos indicadores econômicos IPCA, Selic, PIB e Risco Brasil, sobre o preço das ações da Bolsa de Valores representadas pelas ações do Itaú Unibanco, e também avaliar como o uso de modelos de machine learning se comportam na previsão do preço dessas ações. O projeto foi desenvolvido no editor de código-fonte Visual Studio Code. A linguagem escolhida para a criação dos scripts foi o Python, e as principais bibliotecas utilizadas foram o Pandas, NumPy, Requests, Scikit-learn, StatModels, Yahoo Finance, Plotly e OS. Na etapa de coleta de dados foram utilizados 5 datasets. O primeiro dataset contém os dados históricos do NB Risco Brasil, que foram obtidos através da extração das informações do site do IPEA, que contém uma tabela com dados diários a partir de 29/4/1994. A coleta dos dados foi realizada utilizando técnicas de web scraping.
foram utilizados três métodos. O método GET, da biblioteca Requests, que consegue fazer solicitações HTTP. O método read.html, da biblioteca Pandas, que consegue ler um conteúdo em HTML. E o método toCSV, também do Pandas, que converte um dataframe em um arquivo CSV. Após a coleta, os dados foram armazenados no dataframe dados risco. O segundo dataset contém os dados históricos do IPCA, que foram obtidos através do download manual do arquivo ipca.csv, realizado no site do IBGE, que contém a tabela 1737 IPCA, série histórica com número índice, variações acumuladas em 12 meses, a partir de dezembro de 1979. Essa tabela contém os dados mensais do IPCA. Os dados do arquivo ipca.csv foram armazenados no dataframe dados IPCA, através do método read.csv da biblioteca Pandas. O terceiro dataset contém os dados históricos da Selic, que foram obtidos através do download do arquivo Selic bcb.api.csv a partir de um link obtido no site do Banco Central do Brasil. Esse arquivo contém dados diários do valor acumulado anual da Selic a partir de 4/6/1986. O download do arquivo Selic bcb.api.csv foi realizado através da biblioteca urllib, que possui vários módulos para trabalhar com URLs. Os dados obtidos do arquivo foram armazenados no dataframe dados Selic. O quarto dataset contém os dados históricos do PIB, que foram obtidos a partir do download do arquivo tab.compl.cnt.zip, através do site do IBGE. Os dados utilizados para esse estudo foram a taxa acumulada em 4 trimestres em relação ao mesmo período do ano do PIB e os setores que compõem o PIB, presentes na aba ACUM em 4 trimestres do arquivo tab.compl.cnt 2t22.xls. O arquivo com os dados do PIB estava em formato zip e possuía um arquivo no formato XLS. Para realizar o download do arquivo, utilizamos a biblioteca Requests com o método GET. Para descompactar o arquivo, utilizamos a biblioteca ZipFile com o método extract_all. O conteúdo do arquivo XLS foi armazenado no dataframe dados PIB, com auxílio do método read_excel da biblioteca Pandas. O quinto dataset contém os dados históricos do preço das ações do Itaú Unibanco, que foram coletados através da API do Yahoo Finance. Para realizar o download dos dados na API do Yahoo Finance, utilizamos o código itube4.sa e o período de 01/1 de 2010 a 31/12 de 2021. Na etapa de processamento e tratamento dos dados, foram necessários realizar alguns tratamentos nos dados dos 5 dataframes. Foi realizada a criação de novas colunas, como por exemplo a média móvel. Alteramos os nomes de algumas colunas para facilitar o entendimento e também removemos algumas colunas desnecessárias para o nosso estudo. Foi necessário alterar o tipo de dados de algumas colunas para facilitar a manipulação dos dados. Fizemos também o tratamento de dados nulos e duplicados, padronização do formato de datas, pois existiam dataframes com dados diários, mensais e trimestrais. E por último, concatenamos os 5 dataframes em um único dataframe. Começamos a etapa de análise e exploração dos dados com a exibição das estatísticas descritivas, e podemos notar que os 5 dataframes possuem quantidade de registros diferentes. Isso ocorreu porque, com exceção do dataframe com os dados da ação do Itaú, não tínhamos delimitado o período dos dados. E também temos a situação dos dados estarem em frequências de apuração diferentes.
Aqui temos alguns exemplos de gráficos gerados durante as análises, utilizando a biblioteca Plotly, que permite interagir com os gráficos. O primeiro gráfico mostra os dados históricos diário do Risco Brasil e podemos notar facilmente a presença de dois picos com uma pontuação alta de Risco Brasil, que demonstram dois períodos de instabilidade. No gráfico abaixo, com os dados históricos trimestrais do PIB, podemos observar que após o pico em outubro de 2010, o PIB foi recuando até alcançar a mínima em abril de 2016, coincidindo com o pico do Risco Brasil em 2016. Já no terceiro gráfico, mostra os dados do dataframe concatenado para podermos analisar se os índices aumentaram ou diminuíram com relação às ações do Itaú. Os dados foram normalizados para ficar mais fácil de identificar visualmente como os valores se comportaram. Os índices Risco Brasil, IPCA e Selic demonstraram visualmente uma relação inversa com o preço das ações do Itaú. Já o PIB demonstrou uma grande volatilidade e não demonstrou visualmente uma relação com o preço das ações do Itaú. O quarto gráfico mostra os dados da ação do Itaú utilizando o gráfico de candlestick, junto com as bandas de Bollinger. Esse tipo de gráfico é muito utilizado por investidores para análise técnica para tentar entender padrões nas variações do preço e tentar prever como o preço de uma ação vai se comportar em outros períodos no futuro. Analisamos a distribuição dos dados que mostra a combinação de um histograma, um gráfico de barras para variáveis quantitativas que são divididas em intervalos e nos mostra a frequência de dados que se tem em cada intervalo, com a linha KDE, que é uma estimativa da densidade desses dados, calculando a probabilidade de se ter um ponto naquele local do gráfico. Desvio padrão é uma medida estatística da volatilidade. Ele mede os desvios do preço em relação à média móvel. Se os preços estão operando em uma faixa estreita, o indicador desvio padrão retorna um valor baixo, que significa volatilidade baixa. E se os preços estão oscilando fortemente para cima e para baixo, o desvio padrão retorna um valor alto, que significa volatilidade alta. Alta volatilidade significa maiores riscos, ou seja, podemos ter grandes ganhos ou grandes perdas ao investir em uma ação. Já a baixa volatilidade significa menores riscos tanto para ganho quanto para perda. Analisando os últimos 3 anos do nosso período, notamos que em 2019 tivemos uma volatilidade menor em comparação com os anos de 2020 e 2021. Fizemos o cálculo da taxa de retorno anual que utiliza o cálculo do log de retorno. O log de retorno é uma forma de normalizar a distribuição dos retornos, especialmente dos retornos de investimentos financeiros de renda variável, como as ações. O log de retorno também dá aos retornos positivos e negativos um peso igual. Podemos notar que nos últimos 3 anos da análise, a ação do Itaú não obteve bons retornos, chegando em 2021 a desvalorizar menos 38,86%. Para entender melhor qual é a associação entre os índices e o preço da ação do Itaú, utilizamos a análise de correlação. A análise de correlação mede se existe e qual o grau de dependência entre variáveis, ou seja, o quanto uma variável interfere em outra. Essa medida de grau de relação é medida através de coeficientes. Para esse estudo, utilizamos o coeficiente de Pearson. Analisando o gráfico de correlação para o período completo, notamos que o preço das ações do Itaú apresentou uma correlação negativa moderada com a taxa Selic e IPCA, ou seja, quando o preço das ações sobe, a Selic e o IPCA caem, e vice-versa, e não possui uma correlação com o PIB e Risco Brasil. Para a análise dos últimos 3 anos, notamos que em 2019 o preço das ações do Itaú apresentou uma correlação negativa fraca com o Risco Brasil e não possui correlação com o IPCA, PIB e Selic. Em 2020, notamos que o preço das ações do Itaú apresentou uma correlação negativa forte com o Risco Brasil, uma correlação positiva moderada com o IPCA e PIB e uma correlação positiva fraca com a Selic. Em 2021, notamos que o preço das ações do Itaú apresentou uma correlação negativa forte com o Risco Brasil e Selic e uma correlação negativa fraca com o IPCA e PIB. Como a análise da correlação analisa a dependência entre as variáveis, mas não determina a casualidade, utilizamos o teste de casualidade de Granger, que é usado para determinar se uma série temporal é
ou não útil para prever outra. Se o valor de P for menor que um certo nível de significância de 0,05, então podemos rejeitar a hipótese nula e concluir que temos evidências suficientes para dizer que a série temporal x é útil para prever a série temporal y. Podemos notar, segundo o teste de Granger, nenhum dos índices Risco Brasil, IPCA, Selic e PIB puderam rejeitar a hipótese nula para Itaú. Ou seja, os índices não são preditivos para o valor das ações do Itaú para o período completo dos dados, mas, analisando os últimos 3 anos, podemos identificar que somente em 2021 encontramos valor P abaixo de 0,05 para X Risco Brasil e Y Itaú. Com isso, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que X Risco Brasil é útil para prever Y Itaú para o período de 2021. Passando para a etapa de criação dos modelos de Machine Learning, antes de seguir para a aplicação dos modelos, foi necessário preparar os dados para que os modelos possam ser aplicados. Foram necessários fazer a remoção e criação de colunas, concatenação de data frames, movimentação dos valores da coluna fechamento para o dia anterior. Com isso, conseguimos, com os dados do dia anterior, prever o dia atual. Tratamento de dados nulos, separação das variáveis em features e labels, escolha das melhores variáveis com o método SelectKBest, e as melhores variáveis escolhidas foram volume, baixa, alta e risco Brasil, normalização dos dados de entrada com o método Min-Max Scaler e separação dos dados para treino, teste e validação. O primeiro modelo escolhido foi a regressão linear múltipla. É um modelo que calcula a relação entre duas ou mais variáveis e uma única variável de resposta, ajustando uma equação de regressão linear entre elas. Para avaliar a performance de todos os modelos utilizados nesse estudo, utilizamos as métricas de avaliação R² ajustado, erro quadrático médio e erro absoluto médio. Obtivemos um bom resultado com os dados de validação com o valor de R² ajustado em 85,45%, sendo que quanto mais próximo de 100% melhor, e erro quadrático médio e erro absoluto médio muito próximos de zero. O segundo modelo foi o Random Forest Regressor. É um algoritmo de aprendizado supervisionado que usa o método de aprendizado de conjunto para regressão. O método de aprendizado de conjunto é uma técnica que combina previsões de vários algoritmos de aprendizagem de máquina para fazer uma previsão mais precisa do que um único modelo. O diagrama mostra a estrutura de um random forest. Podemos notar que as árvores correm em paralelo, sem nenhuma interação entre elas. Um random forest opera construindo várias árvores de decisão durante o tempo de treinamento e gerando a média das classes como a previsão de todas as árvores. Obtivemos um bom resultado com os dados de validação com valor de R² ajustado em 79,73% e erro quadrático médio e erro absoluto médio muito próximos de zero. O terceiro modelo foi o Multilayer Perceptrons. É uma rede neural artificial que possui 3 ou mais camadas de perceptrons. Essas camadas são uma única camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma única camada de saída de perceptrons. Os dados fluem em uma única direção, ou seja, para a frente das camadas de entrada, depois para camadas ocultas e por último a camada de saída. Ele utiliza a retropropagação, que consiste em uma técnica em que o perceptron multicamada recebe feedback sobre o erro em seus resultados e o multilayer perceptron ajusta seus pesos de acordo para fazer previsões mais precisas no futuro. Obtivemos um bom resultado com os dados de validação com o valor de R² ajustado em 87,21%, erro quadrático médio e erro absoluto médio muito próximos de zero. Para a etapa de apresentação dos resultados, utilizamos o modelo Data Science Workflow Canvas. Ele nos ajudou a priorizar os objetivos primeiro e depois trabalhar para alcançá-los. Analisando os resultados obtidos, os 3 modelos apresentaram resultados muito próximos para suas previsões. Mas entre os 3 modelos, o modelo que obteve melhores resultados tanto para dados de teste quanto para dados de validação foi o modelo Multilayer Perceptron Regressor.
Portanto, podemos, com as análises realizadas, inferir que as variáveis macroeconômicas IPCA, Selic e PIB, com exceção do risco Brasil, não exerceram forte influência sobre o preço das ações do Itaú para o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2021. Obrigado.